Então vamos lá, abrir um negócio vai roubar a sua liberdade por alguns anos, mas vai comprar a sua liberdade para sempre. Nos próximos 15 minutos eu vou te contar porque você deveria abrir um negócio, mesmo sabendo que vai ser muito difícil, mesmo sabendo que você vai sofrer, mesmo sabendo que você vai ter muito trabalho, muito mais do que qualquer funcionário ou qualquer trabalho que você tenha que não seja seu, tá? Se você está com medo de empreender, se você acha que você não tem capacidade de gerir um negócio, se você acha que você está na zona de conforto de um emprego, CLT ou concursado, esse vídeo pode mudar a perspectiva sobre o que realmente significa ter um negócio. Eu vou te mostrar 5 segredos que aprendi empreendendo e que nenhuma universidade ou pós-graduação ou MBA ou qualquer emprego te ensina, tá? Antes de começar, deixa eu me apresentar, meu nome é Rodrigo, hoje eu sou empresário e sou consultor de negócios e dedico aqui meu canal do YouTube para falar justamente disso, sobre negócios, sobre mudança de vida, sobre transformação, através da minha própria experiência, com relatos pessoais de coisas que eu já vivenciei e que venho aqui no YouTube ensinar. Então fica aqui o meu convite para que você possa se inscrever aqui no meu canal, para que toda semana você seja notificado todas as vezes que eu publicar um conteúdo novo. Eu tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo que você vai aprender aqui, sempre com muito cuidado e muito carinho, trazendo um relato que é 100% pessoal e que pode transformar a sua vida, assim como transformou a minha, tá? Antes de começar, eu vou ser bem honesto com você, tá? Empreender é difícil pra caramba. Você vai trabalhar muito, você vai trabalhar mais do que qualquer pessoa. Você vai dormir menos, você vai se preocupar mais, você vai ter menos garantia, você vai você vai deitar a cabeça no seu travesseiro à noite e você vai ter milhares de ideias, mas aqui está uma coisa, sabe? A questão é única, que eu posso dizer é que tudo que eu tenho hoje, a vida que eu tenho, as viagens que eu faço, os relacionamentos que eu tenho, as oportunidades que me apareceram, que bateram na minha porta, os relacionamentos não só pessoais, mas estratégicos que eu tenho na minha vida vieram através do empreendedorismo, tá? Quando eu abri a minha primeira loja de açaí, eu era só mais um militar pequenininho, criando um pequeno negócio. E hoje, anos depois, eu tenho sociedades, eu tenho investimentos, eu tenho uma rede de contato de pessoas que eu jamais teria como um funcionário ou como um militar. E não porque ser um funcionário ou ser um militar é uma coisa ruim, mas o empreendedorismo permite que você tenha esse acesso a uma rede de contatos de pessoas que estão transformando as suas vidas através do próprio empreendedorismo, através do próprio negócio e transformando a vida de outras pessoas também, porque hoje eu tenho mais de 70 funcionários e tenho certeza que todos eles se impactam muito com as nossas operações e que aprenderam muito nesses negócios. E não foi um golpe de sorte, tá? Tudo isso foram consequência desses 5 segredos que só acontecem quando você empreende, tá? O primeiro segredo é que você vira de fato um multitarefas, tá? Você começa a aprender de tudo. Por quê? Quando você começa um negócio, você tem que pagar conta, você tem que repor estoque, você tem que fazer marketing, você tem que trabalhar nas vendas, você tem que atender os seus clientes, você tem que também cuidar de contabilidade, de atendimento, de limpeza, de segurança do seu negócio, contratar pessoas, saber demitir as pessoas, saber dar feedback, também colher feedback dos clientes, que o cliente costuma ser muito duro quando você erra, tem alguns clientes que fazem você aprender muito nesse processo. Então, assim, não tem funcionário especializado para nada. Você não tem uma função específica que você vai atuar no seu negócio no começo e o resultado que você entende um negócio inteiro, de cabo a rabo. Você vai passando por dificuldades e essas dificuldades vão te colocando numa zona de desconforto o tempo inteiro. Então, de fato, você vira esse multitarefas. E por que isso é valioso? Porque nenhum funcionário vai te enganar. Se enganar, você aprende como é que faz e se reergue, tá? Você sabe onde está cada centavo do seu negócio. É nessa fase que você consegue otimizar os processos, enxugar custos, otimizar a receita, criar novos produtos. Você vira um especialista em gestão na prática. Tá? Acho que esse é o maior segredo, assim, um dos segredos, assim, esse é o primeiro que eu posso dizer. O segundo segredo é que você aprende mais do que qualquer universidade. Eu fiz universidade pública, estudei na Universidade Federal, fiz administração, fiz MBA em gestão, fiz MBA em controladoria e
desenvolvimento empresarial e foi muita teoria e zero prática, tá? Por quê? Porque gestão financeira na prática é muito diferente do que na teoria. Para poder você criar uma DRE, um fluxo de caixa, todas essas ferramentas técnicas que você aprende no curso de administração, demora anos para que você otimize um sistema que faça isso por você, uma planilha que faça isso por você, tá? Mesmo com essa revolução tecnológica de inteligência artificial, eu vejo que a maioria dos negócios não conseguem ter uma DRE no final do mês. Talvez isso mude com o tempo, mas eu acredito que essas relações vão ser muito mais psicológicas do que de fato números, tá? Você vai ter relacionamento com clientes, então você aprende muito nessa questão de relacionamento. Você vai fazer negociação com o fornecedor, você vai saber cada centavo do seu custo. Você tem que ser um grande solucionador de problemas em tempo real, porque você às vezes não tem muito tempo, você tem que tomar decisões naquele dia, naquele momento, você não tem tempo para refletir, principalmente quando você tem um negócio pequeno, tá? Então a diferença entre um negócio de faculdade é que se você errar na faculdade, você tira uma nota baixa, e se você errar no negócio, você tem um prejuízo. Então esse peso de nota e prejuízo, ele é incalculável, ele é totalmente desproporcional, começa a doer no seu bolso, tá? Então esse crescimento que você tem, assim, ele só vem na prática. Então como ler um fluxo de caixa, se você vai ter dinheiro para pagar suas contas, como precificar um produto ou serviço, por mais que você não tenha uma técnica de precificação muito aflorada, você consegue precificar, como motivar uma equipe, como liderar uma equipe, como criar uma tribo dentro do seu negócio, como criar um sistema que funciona, que entrega valor para um cliente. Então tudo isso você aprende nesse segredo que seria você aprender mais do que qualquer universidade, tá? Até eu falando aqui pra você, o mais importante é que você pegue esses conceitos e aplique no seu dia a dia, senão vai ser mais como uma aula de universidade esse vídeo do que, de fato, você colocar a mão na massa e aprender, tá? O terceiro segredo é que você chama a atenção de outras pessoas, né? Quando você começa a fazer acontecer o seu negócio, os outros empresários notam a sua garra. Pelo menos foi assim comigo. Tipo, esse cara aqui tem algo diferente, esse cara aqui não desiste tão fácil, esse cara aqui tá na trincheira, ele tá no dia a dia fazendo o negócio acontecer. E eles começam a te dar conselhos, pessoas que começam a te ver como empresário, começam a te dar conselhos valiosos em relação a empregados, a como contratar, como demitir. Comecei a me conectar com pessoas que me ensinaram muitas coisas. Então, assim, eu acho que esse ponto de você chamar a atenção das outras pessoas, ao ponto das pessoas quererem te ajudar, é muito relevante quando você tem um negócio. E quando você tem um emprego, quando você é um executivo, você está em uma empresa como funcionário, isso não vai acontecer. Geralmente acontece só fofoca entre funcionários, né? E também isso acaba te conectando com pessoas que abrem portas para você, de novos negócios, novos produtos, novas estratégias. Então, empreendedores reconhecem empreendedores. O empreendedor é um bicho solitário. Ele tem, de certa maneira, uma introspecção muito grande, porque é você com você mesmo. Então, quando o empreendedor encontra um empreendedor, ele se conecta e acaba trilhando uma caminhada juntos com troca de experiências, tá? Principalmente aqueles que são mais inteligentes e que sabem que a troca de experiências é muito válida e muito importante, tá? Então, geralmente quando você está na luta, você quer ajudar uma pessoa que está na luta. E foi assim que surgiu a minha consultoria empresarial. E é por isso que hoje eu ajudo empresários a transformarem os seus negócios, porque eu já investi numa franquia, quebrei uma franquia, coloquei um negócio meu, vendi esse negócio, expandi outros negócios. Então essa dor de quem está na luta junto com você é muito importante. Por isso que esse tal de network real é muito importante nessa jornada, não é um network forçado. Você agrega e você é agregado, entende? O quarto segredo é que você se torna uma autoridade e atrai oportunidades. Então isso mudou de fato a minha vida. Eu acho que esse foi um dos segredos assim mais importantes da minha vida empreendendo, é que pessoas começaram a me ver como referência, como autoridade. Então convites de sociedades começaram a aparecer, oportunidades de investimento chegaram. Hoje eu tenho sociedades que começaram assim, pessoas que me viam nas trincheiras, que viam que esse cara tinha algo diferente e que de fato
Isso acabou mudando a minha vida, a minha trajetória, porque hoje eu tenho sociedades muito boas que viram essa minha luta como empreendedor e que me chamaram para negócios lucrativos, tá? Então, isso eu deixei de ser funcionário, né, do Exército, era um funcionário público, para ser empresário. Então, de executor para tomador de decisão e até de quem poderia vir a pedir um emprego caso eu não fosse empresário. Hoje eu dou emprego, hoje eu oferto emprego para as pessoas, tá? Então esse status social e profissional são completamente diferentes quando você está empreendendo, tá? E o quinto e último segredo é que você quebra o teto do seu salário, tá? Então o limite de um funcionário é quanto a empresa pode pagar e quanto está disponível para pagar para ele, tá? Até no serviço público também, a não ser que você tenha alguma coisa por fora que eu não conheço, mas o seu salário é o seu limite máximo, tá? Então não importa o quão bom você seja, e eu senti essa dor dentro do Exército, porque eu via que pessoas que não eram tão, não só capacidades, mas não acabavam não entregando tanto valor quanto eu entregava e ganhavam a mesma coisa e até mais do que eu, dependendo da função dela no Exército. Inclusive, essa foi uma das coisas que me fez desistir de ser militar, de ser carreirista, tá? Então eu percebi que eu não ia conseguir monetizar o meu conhecimento. Eu estava na busca incessante pelo conhecimento, pelo autoconhecimento, e eu não conseguiria agregar isso na minha carreira porque eu tinha um limite, tá? No negócio não. No negócio você não tem teto de ganho. Você pode ganhar muito dinheiro, você pode monetizar o seu conhecimento, como eu faço aqui na internet, como eu faço nas consultorias, como eu faço no meu próprio negócio. É tipo que o crescimento 90% depende de você e outros 10% do acaso, tá? Então o risco é alto, mas a escala é infinita, tá? Então, acho que a realidade que ninguém te conta, que eu posso te passar aqui, que negócios prendem a sua liberdade durante um bom tempo. Final de semana, eu estou gravando esse vídeo durante um feriado, então assim, eu acho que ainda tenho essa necessidade de construir negócios, até porque eu sou novo, tenho 32 anos. Férias é difícil de tirar, você nunca se desliga, você tem uma responsabilidade 24/7, mas tem um retorno sobre isso, né? Você compra a sua liberdade futura, você constrói relacionamentos que abrem porta, você constrói um patrimônio, você constrói uma renda passiva, você tem um conhecimento que ninguém tira de você, você tem uma liberdade real. Então eu tenho certeza que depois dos 40, não só aos 65, eu vou ter condições de me aposentar. Logicamente que eu não vou fazer isso porque eu amo o que eu faço, mas financeiramente até os 40 estarei aposentado, tá? Então a conclusão aqui, recapitulando tudo que eu estou falando aqui, é que você deveria abrir um negócio porque você se torna um multitarefas e você aprende o negócio inteiro. Você tem uma universidade da vida, porque você acaba tendo um conhecimento prático e real muito avançado de muito maior do que qualquer instituição de ensino. Você cria um network muito poderoso, você começa a se conectar com empresários que realmente fazem acontecer nesse Brasilzão. Você constrói a sua autoridade e você pode escalar os seus ganhos, tá? Então, não é se uma pergunta... A pergunta não é se vai ser difícil, porque de fato vai ser muito difícil, tá? A pergunta vai ser, você prefere a dificuldade temporária de construir algo que é seu, ou você prefere a dificuldade permanente de depender dos outros? Eu acho que essa pergunta que você tem que responder de forma sincera e honesta, tá? Se seu emprego atual te garante uma aposentadoria só aos 65 anos, o seu negócio pode te dar uma liberdade financeira a partir dos 35, 40 anos, tá? E nunca é tarde para começar. Se você já passou dos 40 anos, você tem a liberdade de construir sua aposentadoria aos 50, tá? Se você está pensando em empreender, então deixa aqui nos comentários uma palavra ou um comentário. Se você já está empreendendo, me fala qual dessas 5 lições você sente mais na prática. E se você conhece alguém que está com medo de empreender ou sair do emprego, manda esse vídeo para ela, porque isso pode fazer muita diferença. E se você ainda não começou, o que é que você está esperando? Tá? Não espere o momento ideal, porque ele não existe. E se você está com dificuldades de crescer, escalar ou até de criar o seu negócio, considere falar comigo aqui na minha consultoria. Eu já falei muito sobre a minha trajetória aqui. Eu vou deixar esse vídeo aqui que está aparecendo no encarte na tela, que foi o porquê você deveria, quais foram as 5 lições que eu aprendi, na verdade, no modelo de franquia, que está aqui aparecendo no encarte desse vídeo. Caso você esteja pensando em abrir uma franquia, vai ter lá um vídeo muito interessante para que você possa aprender mais comigo, tá? Te vejo lá.